Tava na beira da praia, o Iaia tava lá ficando mar. Tava na beira da praia, o Iaia tava lá ficando mar. Tava namorando as ondas de uma prece levantar. Pensando aqui nessa questão, né, da entrada das mulheres e tal. Quando eu comecei, né, a fazer capoeira, quando eu treinava com o mestre Neco, tinha uma mulher que treinava com ele, chamava Luciana, pessoa que se colocava bastante, né, lá nas questões e tudo, levantadas pelo mestre, tocava, né, ela já tocava berimbau e tal. E tinha um jogo bacana, assim, né? Um jogo bonito e tal, e para dentro, assim, né? Tinha um jogo para dentro. Não, mas a Luciana não ficou muito tempo, né? Logo depois, quando o Neco parou, acho que ela tentou ir treinar com o Mestre Manel, mas acho que não se adaptou muito. Logo depois ela parou, assim. Tinha a companheira do Mestre Braga, a Lúcia, na época também, que fazia capoeira, né? Era uma pessoa também que me chamava atenção. Mas as duas pessoas assim mais próximas, né, na época, aliás, eram três assim mais próximas, porque iam lá, estavam sempre presentes lá no espaço do mestre Emanuel, né, treinando também e na roda, era a Sônia, a Tereza e a Doda, tinha sido aluna do mestre Moraes lá em Salvador, né? A Doda era baiana, é baiana, a Doda ainda está viva, é baiana, e treinava com o mestre Moraes lá em Salvador, veio morar no Rio, e aí começou a treinar com o mestre Braga, e depois foi treinar com o mestre Manuel. Então, a Doda, ela é cantora, né, profissional, assim, então a Doda me impressionava muito, assim, ela tocava berimbau muito bem, né, cantava maravilhosamente bem também, e tinha um jogo tranquilinho, assim, a Doda é muito tranquila, sabe? Gente boa, assim. E a Sônia, né, também, a Sônia toda malandra, assim, né, o jogo todo malandreado e tal. E a Tereza, né, também, assim, com essa... Né, a Tereza também gostava muito de cantar, já tocava berimbau, assim, tinha aquela inserção, assim, também, né, se colocava e tal, e era a única aluna mulher do mestre Angolinha, né, que na verdade a Tereza era aluna do mestre Angolinha. Ela ia lá pegar uns treinos com o mestre Manuel, mas ela era aluna mesmo do mestre Angolinha. E então eram referências para mim. E logo depois, assim que eu comecei, eu conheci, teve um evento grande aqui no Rio de Janeiro, que veio o mestre Curió, foi um evento na UERJ. E aí eu conheci a mestra Janja e mestra Paulinha, que na época eram contramestras, assim, né? Quando eu conheci as duas, uau! Porque assim, elas já eram muito respeitadas assim no meio da capoeira, né? Já tinham aquele, né, lá o seu reconhecimento, o seu nome, né? Lá no meio da capoeira. E conheci alguém que tinha realmente né, um lugar meio que de liderança também, né? Assim, que já eram contramestras, né? Já tinham sido reconhecidas lá dentro do grupo delas, então já tinha, para mim, aquilo foi assim um diferencial muito grande conhecer as duas, né? Quando a gente tem uma mulher aqui no Rio de Janeiro, né? Que na verdade tem algumas, né? Duas eu tenho mais conhecimento assim, né? Que são mulheres que já estão há bastante, né? Que tiveram uma inserção muito grande dentro da capoeira, bem antes da gente chegar, né? Eu, Sônia, Tereza e tal, que fazem parte, né? Que inclusive frequentou, né? Uma delas frequentou essas rodas mais famosas assim do Rio de Janeiro, que é da Central, da Quinta da Boa Vista, que as pessoas falam que eram rodas brabas, né? Que é a Cris, que é companheira do Mestre Célio, né?
Mas quando eu comecei, eu não citei ela assim como referência não, quando eu comecei a capoeira, porque quando eu comecei, eu nem conhecia a Cris, né? E não, ela já estava afastada da capoeira, então assim, afastada entre aspas, né? Assim, sempre teve presente de alguma forma ali, né? No contexto das rodas, de chegar e tudo, mas não estava mais como praticante direto, né? Da capoeira. E, e bem recentemente eu fui saber um pouco mais assim da história dela, né? Mas ela, né? Até uma vez conversando com ela, ela foi contando assim, né? As coisas que ela já viveu dentro de capoeira, assim, eu falo para ela, cara, Cris, você tem que contar essa história, porque a gente não sabe, né? As mulheres não conhecem essa história, né? Então, inclusive, eu já ouvi muito falar assim, quando a capoeira era só porrada, não sei o quê, quando tinha, né, essas rodas lá da Quinta, da Central, não sei o quê, não tinha mulher, não. Tinha Cris, entende? E eu acho que provavelmente havia outras também, né? A Cris chegou ao meu conhecimento através, né? Porque ela está aí no contexto da capoeira, né? Companheira do Célio, então está sempre de alguma forma presente nas rodas, né? Contribuindo com a sua sabedoria também, né? Com a sua, né? Com a sua história também. Mas a gente não conhece bem a história dela, né? Deveria conhecer melhor a história da Cris. Mas eram assim, quantitativamente, éramos poucas mulheres, mas eu já tinha essa referência. Eu já cheguei com essas referências aí presentes, né? No meio da capoeira. Para mim, já foi né? Um passo, já tinha um passo, alguém já tinha dado alguns passos, né? Quando eu comecei, assim, né? Foram essas mulheres que eu cheguei e já encontrei, né? Mas aí, retomando, né, dentro dessa trajetória, algumas coisas foram atravessando também, né, essa trajetória. Uma delas é o coletivo de angoleiras do Rio, né, que se iniciou, né, lá em 2000, foi o nosso primeiro encontro, mas o pontapé inicial foi uma roda em 1999, né, uma roda que a gente fez, né, pela passagem do 8 de março, né? E aí que tinha essa proposta de estar dando visibilidade à presença das mulheres na capoeira, né? Essa roda lá de 1999. Então, para a roda acontecer, houve uma organização porque não era uma roda, não era de um grupo específico, mas de um coletivo de mulheres de diversos grupos, né? Oriundas de diversos grupos. Então, antes da roda acontecer, houve uma organização, né? Né, com esse coletivo. E aí a gente foi se constituindo também ali um grupamento mesmo, assim, de pessoas, né? Uma coletividade mesmo, né? Que não era a intenção inicial era a gente estar ali junta para organizar essa roda de 1999, que a gente precisava de ver alguns detalhes e tal. Logo de cara a gente convidou a mestra Janja e mestra Paulinha para fazer parte assim dessa ideia, né, dessa roda, porque a gente não tinha nenhuma liderança assim aqui no Rio. E aí elas toparam de cara, vieram as duas assim nessa roda de 99 para nos ajudar. Elas já tinham um reconhecimento assim, né, na comunidade da capoeira, então isso dava alguma legitimidade, né,
ao nosso movimento. E aí, depois dessa roda de 99, assim, que deu muito chabum, né? Deu muito zum, 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 né? Na época, assim, muita gente falando mal, algumas pessoas falando bem. E aí a gente deu uma parada, né? E as pessoas sempre perguntando assim, vocês não vão fazer mais, não? Outra roda, não sei o quê. Porque mesmo falando mal, foi uma coisa que, primeiro, assim, foi uma roda que deu eu acho que foi um dos primeiros movimentos, assim, no Rio de Janeiro, que conseguiu juntar diversos grupos, né? Porque tinha mulheres de todos os grupos do Rio de Janeiro. Então, automaticamente, acabou juntando pessoas de todos os grupos, né? E aí, então, isso foi uma coisa legal que eu acho que todo mundo percebeu, assim, de cara, né? E aí a gente foi, né, todo mundo perguntando e tal, e aí em 2000, nessa época a Sônia trabalhava no Centro Cultural José Bonifácio, e aí ela falou, vamos escrever um projeto, que na verdade foi ela que escreveu, talvez com a ajuda de algumas pessoas lá internas, né, lá do José Bonifácio, vamos escrever um projeto e vamos fazer um encontro, né? Um encontro de mulheres capoeiristas, né? De angoleiras, na verdade, né? Assim, a maioria era pessoas que faziam capoeira Angola. E aí a Sônia escreveu, aí conseguiu uma verba pequena, né? Uma pequena verba, mas que aí já dava para pagar a passagem da mestra para vir pagar um pequeno cachê e tal, né? E aí a gente fez convidar pessoas para falar e tudo. Aí a gente fez um primeiro encontro em 2000, lá no José Bonifácio. E depois teve mais duas versões do encontro, 2001, 2002, eu acho. Ou 3, não sei. Então foram três grandes encontros e outras pequenas ações, né, entre um encontro e outro, né, e depois desse último encontro também, né. Então o coletivo foi aí se mantendo, ainda que algumas vezes em rede, né, assim, através de grupos de discussão e tudo mais, de encontros pontuais, né, mas foi se mantendo. Enfim, então foi um processo também assim importante na minha trajetória. Ainda tinha digamos, aquela atmosfera assim de muita desconfiança, né, da presença das mulheres na capoeira. Não, ainda tinha aquela atmosfera assim, né, de acreditar mesmo, né, da gente da nossa capacidade, né, por exemplo, tocar um berimbau, né, algumas vezes tinha aquela coisa de você pedir a pessoa te olhar primeiro de cima e embaixo, perguntar se você sabia tocar, né? Ou seja, assim, a princípio você não sabe, né, pelo fato de ser mulher. Então, enfim, tinha toda essa atmosfera, né, e uma certa invisibilidade mesmo, tanto que quando a gente pensou a primeira roda lá né, em 1999, que era a roda, né, para dar visibilidade, né, assim, às mulheres e tal, né, por ocasião do 8 de março, a gente, a princípio, nem acreditou que conseguiria fazer uma roda só com mulheres, porque a gente não tinha. Primeiro, a gente pensou assim: a gente não vai ter quantidade suficiente de mulheres para fazer a roda, para compor a roda, né? E depois a gente pensou também nessa coisa: a gente vai, como é que a gente vai fazer? Todo mundo, a gente vai conseguir segurar a roda, né? Com os instrumentos, assim, a gente tem mulheres que tocam, né? E que jogam e tudo mais.
E aí a gente teve uma surpresa muito grande assim no dia, que ficou uma roda enorme de mulheres assim, né? A gente não tinha a noção da quantidade, né? Isso em 1999. Né? Quando eu comecei, provavelmente era bem menos mesmo, porque, né, de 93 para 99 são 6 anos. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que teve um movimento, né, fora dos eventos, começou a ter uns movimentos também, que eram movimentos de reflexo daquilo que estava sendo proposto ali nos eventos. Né? Então, por exemplo, em alguns momentos as rodas, né? Porque assim, nos encontros, a gente sempre procurava iniciar, né, a roda com uma bateria de mulheres, né, e os primeiros jogos serem entre mulheres, né, porque se tinha essa proposta de dar visibilidade, a gente achava isso importante. E aí a gente começou a ver alguns lugares, né, em alguns momentos, os mestres irem chamando mulheres e comporem em algum momento uma bateria só de mulheres, né? A gente começou a ver esse movimento acontecendo também espontaneamente nos grupos, né? Em alguns momentos também, assim, em alguns lugares, parar em um determinado momento a roda e falar alguma coisa em relação, né, às mulheres, a presença das mulheres na roda e tal, pedir para uma de nós falar também, né? Tinha esse movimento que a gente começou a perceber, né, também. Então, de alguma forma, ele possibilitou, né, ou inspirou, digamos assim, né, essas discussões também no interior dos grupos, né? E teve alguns reflexos assim, né, positivos em relação a isso, né? A outra coisa é que acabou também esses movimentos, eles propiciavam muito a proximidade entre os grupos, porque eram mulheres de grupos diferentes, então a gente se reunia para conversar, a gente tinha essa troca, né, assim, de uma ir no espaço da outra também, né, essa coisa foi, né, isso ia trazendo também né, outras pessoas do grupo que não estavam necessariamente ali na constituição dos eventos, na construção dos eventos, mas também ia criando essa mobilidade assim também entre os grupos, né? Isso foi digamos, uma contribuição também, né, desses eventos para a capoeiragem de uma maneira geral. Mas, por outro lado, tinha essa discussão assim, de que para que vocês estão fazendo isso, né? Tinha uma desconfiança também muito grande de que a gente estava construindo um grupo de capoeira só de mulheres, né? Muita gente confundia, achava que Angoleiras do Rio era um grupo só de mulheres. E aí a gente tinha que explicar, não, é um coletivo, não é um grupo de capoeira, é um coletivo de mulheres capoeiristas oriundas de diversos grupos, né? Então a gente tinha o tempo todo que estar justificando, explicando coisas. E eu, como era uma pessoa que sempre circulou muito nas rodas, né? Eu acho que dentro do grupo, do coletivo, eu era uma das que mais circulava nas rodas, né, do Rio de Janeiro. Eu acabava também tendo um pouco essa função assim, né, de estar explicando depois, né, sentar com os mestres, explicar, né, as coisas que aconteciam, às vezes alguma coisa que talvez não tenha saído tanto do agrado, né? E aí sentar e conversar, falar sobre o propósito, né, do que a gente estava fazendo e tudo mais. As Angoleiras do Rio, na verdade, assim, não sei se como se desfez, acabou não se desfazendo, né? Porque sempre tinha não foi uma coisa assim, acabou, não tem um marco assim, a partir de agora acabou, não existe mais, né? Foi meio que enfraquecendo esse movimento mesmo, né? De construir coisas juntas, né? Mas ele está sempre latente, né? Volta e meia alguém quer trazer de volta e tudo, né? Hoje tem até um grupo no WhatsApp lá das Angoleiras do Rio, né? Tem um grupo e tal. Então, volta e meia surge essa ideia, esse desejo aí de fazer alguma coisa junto.
Yeah!